O que é pressão diferencial? Olá pessoal, eu sou o Fábio Marcelino e hoje eu quero trazer a contextualização desse assunto sobre pressão diferencial. Em princípio, embora esteja focado em carburador, esse assunto pressão diferencial envolve uma série de outros sistemas de aeronaves, mas hoje a gente vai focar apenas em carburador. E vai começar pelo menos assim a introdução ao pensamento que está relacionado aqui à pressurização de cabine. E o assunto vai ser visto de maneira simplificada, né? A gente vai apenas se concentrar na teoria, né? Não levando muito em consideração nenhum tipo de cálculo. E a gente começa então uma análise aqui da pressão atmosférica. Eu vou pegar como exemplo uma lata de tinta, né? Até coloquei aqui uma tarja para ignorar um pouco aqui a marca, né? Então a gente não fazer uma propaganda desnecessária. E vamos considerar uma lata muito parecida com uma lata de tinta, aquela de 20 litros, onde a gente vai remover a tampa e vai preencher todo o conteúdo com água. Então é uma lata vazia que será preenchida com água, né? Sem essa tampa. O desenho é esse aqui, ó. Então, já considere que dentro dela tem uma tampa, que foi instalada uma torneira, ela está na posição fechada ainda, né? Então, eu tenho água dentro. E, para finalizar, uma tampa de vidro com uma espessura, vamos colocar uma espessura mínima aqui de 1 milímetro, considerando que essa tampa foi instalada e ela está vedada com o que seria aqui uma vedação, um Durepox, por exemplo, né? Um tipo de vedação que cria um ambiente hermético, um ambiente onde eu não tenho entrada de ar aqui. Ok, então essa é a primeira parte, né? Então fica aqui a pergunta. Considerando que do lado de fora eu tenho a pressão atmosférica e internamente você tem a pressão que é exercida pelo próprio peso do líquido, além do equilíbrio, né, entre a pressão atmosférica que atua nesse anteparo de vidro, ele atua aqui na superfície, você tem o apoio do anteparo pelo próprio líquido que está dentro da lata. A pergunta é, na hora de abrir essa torneira, vai sair água? Se sair água, haverá algum dano para esse anteparo? E a resposta é essa aqui, ó. Vamos abrir aqui a torneira. Quando você abre a torneira, você simplesmente quebra o vidro e a gente precisa agora analisar o que está acontecendo. Então, no momento em que você abriu a torneira, você teve uma redução de pressão interna. A gente vai chamar isso de rarefação. Então, nesse momento, a pressão atmosférica acaba superando a pressão interna no início, né, da vazão. Há uma diminuição de pressão, há uma rarefação, e é essa diferença de pressão que faz com que a pressão atmosférica agora atue na superfície, quebrando esse vidro de 1 milímetro. Agora, olha que detalhe interessante. Não acontece nada com a estrutura metálica. Então, o que a gente já tira logo de imediato é que o diferencial de pressão, esse diferencial de pressão que foi gerado, ele vai ser mais ou menos suportado dependendo do material do anteparo. Então, o anteparo lateral, que era de metal, não sofreu nenhum dano, e o anteparo de vidro foi o anteparo que se danificou. Então, essa análise ela já mostra para você do que se trata, né? A pressão diferencial é algo até perigoso, né? Dependendo do que estiver sendo feito no cotidiano, ou especificamente, dependendo de qual assunto estamos falando na aviação, a pressão atmosférica está sempre sendo considerada. No caso da pressurização, é ao contrário, a pressão maior é do lado de dentro, a pressão menor é do lado de fora, porque a aeronave vai ganhando altitude, o ar vai ficando mais rarefeito. Então, a preocupação é, a estrutura vai suportar o diferencial de pressão? Essa é uma questão para você pensar em relação à pressurização de cabine. Mas hoje o nosso foco está em carburação, então eu queria que você visse isso aqui. Ó. No momento em que o pistão desce, a válvula está aberta, permitindo a entrada de ar. Então você vai perceber que o que a gente chama de sucção é, na verdade, pressão diferencial. Veja por quê. Quando o pistão desce, ele cria uma rarefação em toda essa área interna. Eu vou usar uma esfera para representar a rarefação desenvolvida na parte interna do cilindro. Em outras palavras, é criada uma rarefação quando o pistão está descendo, e essa rarefação é a diminuição da pressão interna. Essa diminuição da pressão interna, através dessa tubulação, está em contato com a pressão atmosférica. Então, com a diminuição da pressão interna, o que acontece? A pressão atmosférica acaba ficando maior. Isso justifica a entrada do ar. O ar é empurrado, né? O ar é injetado para dentro do sistema devido ao diferencial de pressão. Eu vou usar aqui um outro tipo de carburador, um carburador do tipo mais convencional, né? Aquele que utiliza a referência de ar que passa dentro dele para definir qual é a dosagem de combustível que está indo
para dentro do cilindro. Então a gente já se deparou com essa situação aqui, já há um diferencial de pressão que empurra o ar. Além disso, o carburador ele tem sempre uma particularidade, que é o estrangulamento da passagem de ar na sua parte interna. Devido a esse estrangulamento, você tem algumas consequências que são um aumento de velocidade e diminuição de pressão. Novamente, um diferencial de pressão que, além de justificar a injeção de ar, faz com que haja agora um diferencial de pressão em relação ao carburador. Então, considerando agora essa diminuição que ocorre devido ao aumento de velocidade, naquilo que a gente chama de garganta do Venturi, então existe um tubo de Venturi, aquele tubo que tem um estrangulamento na parte central para proporcionar o aumento de velocidade e consequente diminuição de pressão. Só que agora, considerando que o ar atmosférico está dentro dessa cuba do carburador, o diferencial de pressão é o que justifica a injeção de combustível para dentro dessa corrente de ar. Então, o que a gente chama de sucção é, na verdade, uma versão simplificada do diferencial de pressão. Então, é graças a essa sucção que você tem a entrada de ar. Então, resumindo isso, o carburador é do tipo convencional e a injeção ela é feita por pressão diferencial. Não sei se você já ouviu esse tipo de termo, mas quando o carburador é do tipo convencional, a entrada da mistura ar-combustível é feita por injeção por pressão diferencial. Aquilo que a gente chama, a grosso modo, de sucção. Bom, obrigado por ter assistido até o final. Peço para você que curta, compartilhe e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.